Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestidinho tamanho 1 a 3 meses usando fio Cleia. Ficou um vestidinho muito delicado e é um vestidinho que também pode ser usado como vestido de batizado. Confira a seguir a lista de materiais para depois iniciarmos a confecção do vestido. Antes de mostrar para vocês a lista de materiais, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva. Assim você recebe aulas exclusivas como essa toda semana. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, não esqueça de deixar aí embaixo no vídeo o like para ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos conferir a lista. Para trabalhar o vestidinho, eu usei apenas um novelo do fio Cleia e ainda tive bastante sobra desse novelo. Usei também a agulha para crochê 1,5. Se o seu ponto for apertado, use a agulha 1,75 para que tenha um bom caimento. Usei 6 botões tamanho camisa e também a cola pano para fazer o acabamento. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável. Você faz a compra no site e recebe rapidinho aí na sua casa porque o Mega Armarinho entrega em todo o Brasil. E tem ótimas opções de frete. Eu vou deixar o link da loja para vocês aí embaixo no vídeo e também aqui em cima na descrição. Então, olha só, gente, agora vamos começar a confecção do vestidinho. Inicio a pala do vestidinho fazendo um cordão com 109 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. Na quarta correntinha, faço um ponto alto. 2 correntes de separação. Volto nessa quarta correntinha e faço mais 2 pontos altos, ficando com o meu primeiro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 altos, todos os pontos juntos na quarta corrente de base. Agora, eu pulo 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Novamente, pulo 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu faço o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E eu vou com essa contagem até o finalzinho da carreira. Cheguei no final da carreira, completei 22 leques. Viro o meu trabalho, vamos para a segunda carreira da pala. Faço 3 correntinhas, que eu conto como ponto de borda, e venho no espaço de correntes do leque. Trabalho 6 pontos altos. 4, 5 e 6. Faço uma correntinha de separação, venho dentro do espaço de correntinhas do leque e trabalho novamente 6 pontos altos. Eu vou trabalhar 6 pontos altos dentro de cada espaço de cada um dos 22 leques que eu tenho ao longo da carreira, sempre separando com uma correntinha. Cheguei ao final da carreira e aqui no último ponto, eu faço um ponto alto. Viro meu trabalho, inicio com as 3 correntinhas do ponto de borda e agora eu vou trabalhar toda a carreira fazendo ponto sobre ponto.
Então, fico com 6 pontos altos novamente no bloco. Para cada ponto, eu faço um ponto alto. Chegando aqui no último ponto do bloco, faço uma correntinha e novamente ponto alto em cima de ponto alto. Isso até chegar ao final da carreira. Chegando lá no final da carreira, eu faço o ponto de borda, como fizemos na anterior, ou seja, eu faço ponto alto sobre ponto alto e aqui nesse último pontinho eu faço um ponto alto, ficando com um pontinho de borda. Esse ponto de borda, ele ajuda depois na hora do acabamento, então eu não esqueço que eu tenho que fazer o ponto de borda sempre no início e no final da carreira. Aqui, já vamos para a segunda carreira com 6 pontos no bloco e uma correntinha de separação. Eu termino essa segunda carreira com 6 pontos, viro o meu trabalho e faço uma repetição dessa segunda, ou seja, ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha de separação. Ficaremos com 3 carreiras com 6 pontos altos cada, separados por uma correntinha, ponto de borda no início e ponto de borda no final de cada uma das carreiras. Cheguei ao final da terceira carreira, trabalhando os 6 pontos altos por bloco. Viro o meu trabalho, inicio fazendo as 3 correntinhas e trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar os 6 pontos do bloco. 3 correntinhas iniciais como ponto de borda e ponto alto sobre ponto alto. No último ponto alto de cada um dos blocos, faremos o aumento. Então, fiz os 6 pontos, volto nesse último ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com 7 pontos no bloco. 2 altos juntos no último ponto. Uma correntinha de separação e repito tudo novamente. Ponto alto sobre ponto alto, até completar os 6 pontos do bloco. E no último ponto, eu faço um ponto a mais, para ficar com o aumento 7 pontos por bloco agora. Então, fiz o 6º ponto, volto nesse último ponto e faço mais um ponto no mesmo ponto de base, ficando com 7 pontos por bloco. Vou manter uma correntinha de separação e repetir essa mesma contagem até chegar ao final da carreira. Fiz a carreira onde trabalhamos um ponto alto para cada e fiz um ponto alto como aumento no final de cada bloco, ficando com 2 altos juntos em cada um dos blocos. Então, aumento no último ponto, aumento no último ponto, aumento no último ponto, onde tínhamos 6 pontos e ficamos com 7 fazendo esse aumento. Depois disso, eu adiantei a pala e fiz 1, 2, 3 carreiras com 7 pontos. Depois da carreira do aumento, só fiz ponto alto sobre ponto alto, mantendo os 7 pontos em cada um dos blocos por 3 carreiras. Agora, eu vou para mais uma carreira de aumento. Então, eu trabalho as 3 correntinhas, faço o meu ponto de borda, passando a agulha pelo primeiro ponto. E depois, eu faço um ponto para cada ponto do bloco. Chegando no último ponto, como agora faremos a carreira do aumento, eu faço 2 pontos altos juntos.
Ficaremos em toda essa carreira com 8 pontos altos em cada bloco. Então, eu fiz os 2 últimos pontos juntos no último ponto de base. Novamente, tenho um bloco, então faço uma correntinha de separação e depois trabalho ponto alto sobre ponto alto. Chegando no último ponto, faço o aumento, os 2 altos juntos, no mesmo ponto de base. Último ponto, 2 pontos altos juntos. Sempre mantenho uma correntinha de separação e eu vou trabalhar dessa forma até o final da carreira. Já cheguei ao final da carreira, tenho 8 pontos em cada um dos blocos, onde eu fiz nessa última carreira os aumentos no último ponto de cada um dos blocos. Agora, eu continuo trabalhando aquelas carreiras retas, fazendo ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar por 2 carreiras, fazendo os blocos com 8 pontos cada, ou seja, ponto alto sobre ponto alto. Então, inicio com o ponto de borda e depois trabalho até completar os 8 pontos. Todos os bloquinhos fazendo ponto alto sobre ponto alto. No último, faço os pontos do bloco e finalizo com o pontinho de borda. Finalizei a carreira dos aumentos, fazendo um ponto a mais, sempre no último ponto do bloco, e já fiz 2 carreiras retas, ou seja, ponto alto sobre ponto alto, mantendo os 8 pontos em cada um dos blocos por 2 carreiras. Temos aqui o total de 10 carreiras de bloco. Começamos com 6 pontos, fizemos uma carreira de aumento, carreira reta por 3 vezes, uma carreira de aumento e carreira reta por 2 vezes. 10 carreiras no total, 11 carreiras, contando com a carreira inicial dos leques. Depois disso, eu vou trabalhar aqui a última carreira da pala antes da divisão. Então, nessa carreira de número 12, contando desde a carreira inicial, eu vou trabalhar uma carreira fazendo os aumentos. Aqui eu tenho o ponto de borda, depois eu trabalho ponto sobre ponto, até chegar no último pontinho do bloco, onde faremos o aumento, ficando com 9 pontos em cada bloco, separados por uma correntinha. Trabalho até chegar ao último ponto de cada um dos blocos. E no último ponto, eu faço os 2 pontos altos juntos, ficando com o aumento. Uma correntinha e começo tudo novamente. Até o final da carreira, sempre fazendo um aumento no último ponto de cada bloco, ficando com 9 pontos em cada um dos blocos. Na próxima carreira, já vamos dividir a parte das manguinhas. Temos as 11 carreiras de blocos, sendo que na última carreira eu fiz o aumento ficando com 9 pontos em cada bloquinho. Agora, faremos a carreirinha da divisão, ou seja, deixando separada as manguinhas do restante do corpo, para depois descer a saia do vestidinho. Eu vou dividir da seguinte forma: aqui eu já iniciei a carreira da divisão, fazendo ponto alto
sob ponto alto, 9 pontos, só o primeiro e o último que eu tenho 10, porque eu tenho um ponto de borda no início e um no final da carreira, como já mantínhamos desde o início. Eu fiz 3 blocos, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5 blocos. No 6º bloco, eu volto a trabalhar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até completar 6 blocos no total. Pulei 5, faço os 6 blocos que correspondem à parte da frente e teremos 3 blocos de cada lado na parte de trás, que é a parte com a abertura. Aqui eu já fico com a primeira cava, a separação já da manguinha. E como eu disse para vocês, agora trabalho por 6 blocos para depois dividir a outra manga. Completei os 6 blocos, fiz 5 correntinhas, pulo 5 blocos na base, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui restam os 3 finais para trabalharmos, como já fizemos lá no início. Trabalho ponto alto sobre ponto alto e já fico com a parte da cava prontinha. Agora, é só finalizar a carreira trabalhando ponto sobre ponto, uma correntinha de separação nesses 3 blocos finais. Finalizando essa carreira, olha só, já temos a base do vestidinho montada, pala e a separação da parte das mangas, parte de trás com a abertura. Na próxima carreira, já vamos começar a descer a parte do corpinho. Cheguei ao final da carreira, já viro o meu trabalho, eu vou trabalhar bloco sobre bloco até chegar na parte da cava. Então, aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo bloco também, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, faço o 3º bloco, e aqui, onde eu tenho as correntinhas de separação da cava, eu volto para fazer a passagem dessa parte, e o restante da carreira também faremos bloco sobre bloco. Já percorri os 3 blocos, aqui eu faço uma correntinha e um ponto para cada ponto, cada correntinha que eu tenho na base. A primeira e a última, eu faço 2 pontos juntos. Temos o total de 5 correntinhas. Como eu faço uma para cada e 2 na primeira, 2 na última, eu fico com 7 pontos altos. Prontinho. 3, 6, 7. Uma correntinha de separação e depois eu trabalho bloco sobre bloco. Ou seja, ficamos com mais um bloquinho entre os blocos, esse bloquinho bem embaixo da cava. Agora, eu trabalho bloco sobre bloco. Chegando aqui do outro lado, nas correntinhas, eu faço a mesma coisa, 2 altos no primeiro, um alto para cada e 2 altos juntos, formando o aumento na última correntinha. Primeira e última correntinha, faço o aumento, os 2 pontos altos. E depois sigo bloco em cima de bloco, até chegar ao finalzinho da carreira.
Já finalizei a carreira, trabalhei também o bloquinho na parte embaixo da cava. E agora, eu começo a trabalhar o ponto que faremos por toda a saia do vestidinho. Eu trabalho 1, 2, 3 correntes. Conto a partir do segundo ponto. O primeiro é o ponto de borda, essas 3 correntinhas, e depois dele, eu tenho os 9 pontos do bloco. Conto 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu trabalho 5 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E 5. Fiz os 5, faço 3 correntes. Entre um bloco e outro, no espaço de correntinhas, eu prendo um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, eu faço os 5 pontos altos juntos. Três correntinhas, prendo um ponto baixo. 3 correntinhas e faço no quinto ponto os 5 pontos altos juntos. Na parte embaixo da cava, eu tenho 7 pontos no bloco. Então, o que eu faço? Aqui eu venho normalmente, faço o meu ponto baixo, 3 correntinhas novamente. E como eu tenho 7 pontos, eu conto 1, 2, 3. O quarto ponto é o ponto onde eu faço o bloquinho com os 5 pontos. Por quê? Eu tenho 7, 3 de um lado, 3 do outro. O quarto ponto é o ponto central, no quarto ponto de base. Fiz os 5 pontos, 3 correntinhas e tudo novamente. Trabalho um bloco no quinto ponto e para passar de um bloco para o outro, eu faço 3 correntes e prendo um baixo entre um bloco e outro no espaço da correntinha, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, agora viro meu trabalho. Aqui no início, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no primeiro ponto de base, faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto no próximo, uma correntinha. Um ponto alto no próximo, uma correntinha. Até completar os 5 pontos da base, separados por uma corrente. Finalizei os 5 pontos, faço uma correntinha, 2 laçadas na agulha e no ponto baixo de base, eu faço um ponto alto duplo, 2 correntinhas e mais um ponto alto duplo, então 2 laçadinhas na agulha. Volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto alto duplo, ficando com um V em pontos altos duplos. Uma correntinha e novamente um ponto alto, uma corrente, até completar os 5 pontos. Para passar aqui de um bloco para o outro, eu faço o V em ponto alto duplo. Uma corrente, um ponto alto duplo, 2 correntes, um ponto alto duplo e uma corrente.
Vou dessa forma até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira e aqui, como ponto de borda, eu faço um ponto alto duplo. Viro meu trabalho, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, conto 1, 2 e venho no terceiro ponto dos 5. Por que o terceiro? O terceiro ponto é o ponto central. Fico com 2 para um lado, 2 para o outro. E no terceiro ponto, eu faço 5 pontos altos, ou seja, estou repetindo o mesmo que eu fiz lá na primeira carreira de desenho do ponto. Depois que eu fiz os 5, eu faço uma correntinha. Em cima do V, eu trabalho no primeiro ponto um ponto alto. Dentro do espaço do V, eu faço 5 pontos altos. E no ponto aqui do outro lado, um ponto alto, ficando com 7 pontos altos no total. Depois disso, eu faço uma correntinha, conto 1, 2, e no terceiro, eu faço o bloquinho com 5 pontos altos juntos, em cima do terceiro ponto do bloco. Uma correntinha, novamente. Um ponto alto. No primeiro, 5 dentro do espaço do V e um ponto alto depois. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz uma correntinha, pulo uma da base e faço um ponto alto, o meu ponto de borda. Viro meu trabalho, inicio fazendo as 4 correntinhas, 3 do ponto e uma da vira. Agora, eu trabalho no terceiro ponto de base, fazendo um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, até completar os 5 pontos altos, separados por uma corrente. Fiz os 5, faço uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto do bloco, até completar os 7 pontos. Completei os 7 pontos, faço uma correntinha e no terceiro ponto dos 5, novamente, trabalho um ponto alto, uma correntinha por 5 vezes. Para passar de um bloco para o outro, uma corrente, e aqui no bloquinho dos 7 pontos, faço ponto alto sobre ponto alto. Cheguei ao final da carreira, já fiz os 5 pontos, uma correntinha de separação, pulo uma corrente de base e no último ponto eu faço um ponto alto. Viro meu trabalho, inicio fazendo 4 correntes e a seguir eu tenho o bloquinho dos 5 pontos. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até completar os 5 pontos, um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Faço uma correntinha de separação e trabalho um ponto alto para cada ponto de base do bloco.
até completar os 7 pontos. Nessa parte do bloco dos 7 pontos, vamos permanecer dessa forma, completando a base do vestido, isso carreira a carreira, sempre os 7 pontos. Uma correntinha de separação, no bloquinho que eu tenho 5 pontos, novamente, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, os 5 pontos separados por uma correntinha, faço uma corrente, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer o fechamento da parte de trás, então, eu trago a outra parte, deixo elas lado a lado, faço uma correntinha, conto 1, 2, 3 e fecho com ponto baixíssimo. Nessa abertura, vai surgir o bloco, porque eu tenho aqui, ó, a parte dos 5 pontos separados com uma correntinha, 5 pontos separados por uma correntinha. E eu não tenho o bloco dos 7 pontos entre eles, como nos outros. Então, aqui, vamos, aos poucos, crescendo o bloco para que ele fique entre os 2 motivos de desenho do ponto. Agora, eu continuo aqui normalmente. Venho lá no meu terceiro ponto, conto 1, 2 e venho caminhando com baixíssimos até o terceiro ponto. Porque agora eu tenho que fazer o bloquinho com 5 pontos. Como eu ainda não tenho esse bloco para levantar o ponto aqui no meio, eu venho até o terceiro ponto, que é o ponto central. Subo 3 correntes e faço nesse terceiro ponto mais 4 pontos para completar os 5. Primeiro bloquinho. Fiz os 5 pontos, toda a carreira que eu tenho os 5 pontos juntos, agora eu faço 2 correntinhas de separação. A carreira que eu tenho um ponto e uma corrente por 5 vezes, eu faço uma correntinha de separação, para dar o distanciamento até chegar no bloco. Aqui eu trabalho ponto sobre ponto no bloquinho com 7 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois que eu completei o bloquinho, eu faço as 2 correntes, venho no terceiro ponto e faço os 5 pontos altos juntos. Terminando os 5 pontos, faço 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto no bloco com os 7 pontos. E dessa forma eu trabalho até completar a carreira. Cheguei ao final da carreira e agora eu vou fazer o bloco aqui no meio, o bloco com os 7 pontos, para ficar entre o motivo do ponto. Eu pego aqui no último ponto desse lado, faço um ponto alto. No espaço que eu fiz a correntinha, eu faço 5 pontos altos. E no primeiro ponto desse lado, um ponto alto. 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. Agora, eu já tenho a base completa
para trabalhar só intercalando as duas carreiras, sempre fazendo ponto alto sobre ponto alto, aqui onde eu tenho o bloco dos 7 pontos, e no motivo do ponto, intercalando. Uma carreira eu faço uma correntinha, 5 pontos altos separados com uma corrente e uma correntinha. Na outra carreira, eu faço 2 correntinhas, 5 pontos altos em cima do terceiro ponto, 2 correntinhas. Eu vou intercalar dessa forma até chegar no comprimento desejado. Então, olha só, a única coisa que muda, os pontos do bloco, 7 pontos, eu continuo aqui em todas as carreiras, pelo comprimento desejado. O que muda é o motivo, que uma carreira eu faço bloquinho com 5 pontos, outra carreira eu faço 5 pontos separados com uma correntinha. Eu vou fazer mais algumas carreiras para que vocês vejam melhor o desenho do ponto e depois já digo por quantas carreiras vamos trabalhar, como sugestão, claro, né? Porque o comprimento do vestidinho, você que determina. Eu quero até o joelhinho, eu quero um vestidinho mais comprido, estilo batizado, um vestidinho mais curtinho, então dá para variar essa parte. Quando eu começar aqui a carreira dos 5 pontos separados por uma correntinha, eu sempre faço 4 correntes e depois já venho em cima do primeiro ponto. Uma correntinha, um ponto, uma correntinha, um ponto, até chegar no 5º ponto. Faço uma corrente, pois eu estou na carreira aqui, onde eu tenho ponto alto e correntinha, e ponto sobre ponto. Então, agora só uma repetição intercalando o motivo do ponto. Já adiantei a base do meu vestidinho e eu trabalhei até completar 23 carreiras na base. Agora, eu vou começar a trabalhar o barrado de acabamento na parte de baixo do vestidinho. Aqui onde eu finalizei a carreira, que eu tenho o bloquinho com 5 pontos, eu subo 3 correntinhas, volto no primeiro ponto e faço mais um ponto. Trabalho no próximo ponto, que é o segundo dos 5, um ponto alto. Agora, não faremos mais um ponto e uma correntinha, um ponto e uma correntinha, como fazíamos no processo das carreiras anteriores. Sim, e sim faço aqui 2 pontos no primeiro, um no segundo. 2 pontos altos juntos no terceiro, 1, 2, no quarto, um ponto alto, e no 5º, 2 pontos altos juntos. Tínhamos 5 pontos na carreira de base, aqui no bloquinho, agora eu fico com 8. 2 no primeiro, 1 no segundo, 2 no terceiro, 1 no quarto e 2 no 5º. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação e trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar os 7 pontos novamente. Então, nessa parte do bloco com os 7 pontos, continua tudo igual, ponto sobre ponto. E na parte do bloco, eu faço 2 correntinhas, trabalho a mesma contagem que eu fiz nesse primeiro, então 2 correntes, trabalho 2 pontos altos juntos no primeiro, 1 no segundo. No terceiro eu faço 2, no quarto eu faço 1, no 5º eu faço 2 novamente, ficando com os 8 pontos em volta de toda a carreira. Depois dessa carreira, eu volto dando continuidade, trabalhando essa parte do bico. Cheguei ao final da carreira, inicio, aqui eu já fechei com baixíssimo, inicio
fazendo 4 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto, mantendo os 8 pontos que eu já tenho na carreira anterior, só que agora separados por uma correntinha. Quando eu chego ao final do bloco, já tenho os 8 pontos separados por uma corrente, faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto do bloco e trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo ponto. Então, não faremos nem o primeiro e nem o último ponto do bloco com 7 pontos. Dessa forma, ficamos com 5 pontos, pulando um de cada lado. 2 correntinhas e começo tudo novamente. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha até completar os 8 pontos. 2 correntinhas e no bloco não faço o primeiro nem o último, ficando com 5 pontos na parte central. Finalizei a carreira e agora eu vou para a última carreira do bico de acabamento. Aqui eu subo 3 correntinhas que eu conto como um ponto. Volto nesse mesmo ponto, faço só a metade do ponto alto e deixo na agulha. Mais uma vez, metade do ponto alto e deixo na agulha. Depois eu fecho os 3 pontos de uma única vez. Faço 2 correntinhas, volto aqui na laçadinha do ponto, eu sempre pego 2 laçadinhas para que o picô fique bem fechadinho. E fecho com ponto baixíssimo. 2 correntes de separação. No próximo ponto, eu faço a mesma coisa, metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha, por 3 vezes. Fecho todas as laçadas, faço 2 correntinhas, passo a agulha por 2 laçadas e fecho com ponto baixíssimo, formando o picô. 2 correntinhas, no próximo ponto, tudo novamente, ou seja, trabalho fazendo esse mesmo processo em cada um dos 8 pontos. Fecho os 3 pontos altos juntos e faço um picô com 2 correntinhas, sempre separando cada um dos pontos por 2 correntes. Chegando aqui no final do bico, eu volto para fazer a passagem em cima do bloco e depois começar o outro bico. Cheguei ao final do primeiro biquinho, onde fiz os 8 pontos, 3 pontos fechados juntos, com um picô de 2 correntinhas e 2 correntes de separação. Depois que eu finalizei, logo à frente eu tenho o bloquinho com os 5 pontos. Eu faço 2 correntes e no terceiro ponto dos 5, faço um ponto baixo. 2 correntes e começo tudo novamente. Fecho os 3 pontos altos juntos, picô de 2 correntinhas e 2 correntes de separação. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar ao final da carreira. E sempre para passar de um bico para o outro, 2 correntinhas, um ponto baixo no terceiro ponto do bloco e 2 correntinhas. Finalizei a carreira de acabamento, olha como fica super delicado. Aqui onde eu finalizei com um baixíssimo, eu cortei o fio, puxo. Vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E o fio que está lá no direito, ó, eu virei o avesso de frente para mim e eu trago ele aqui para o lado avesso.
passo por dentro de uma laçada, formando uma nova laçadinha e passo o fio por dentro. Depois eu levo por dentro de várias laçadinhas dos pontos, formo uma nova laçada, passo o fio por dentro e novamente passo por dentro de várias laçadinhas do ponto. Aqui no final, quando eu corto, eu pingo um pinguinho de cola pano para selar por completo esse arremate. Depois do arremate finalizado, eu vou pegar novamente o fio para fazer o acabamento na parte de trás e também no decote. Peguei o fio, dou a laçadinha na agulha e eu venho aqui onde eu comecei o vestidinho na parte do decote e vou descer toda essa lateral da abertura, depois subir a outra parte. Então, venho no primeiro pontinho, passo a agulha, faço um ponto baixo e depois eu sigo lateralmente nos pontos, passando a agulha e trabalhando em pontos baixos. Eu faço 3 pontinhos por carreira. Então, já venho no próximo e no espacinho aqui do primeiro ponto, eu faço 3 pontos baixos. Venho no próximo novamente. 3 pontos baixos. No pontinho seguinte, novamente, 3 pontos baixos. E dessa forma, eu trabalho fazendo esse acabamento até chegar aqui nessa partezinha de baixo. Volto para fazer essa parte e depois subo a lateral também fazendo 3 pontos baixos por ponto lateralmente. Já percorri toda a lateral até chegar aqui na parte de baixo. Nas carreiras vazadas, aqui onde eu tenho o espacinho, eu também fiz 3 pontos baixos por carreira. Agora, eu vou fazer a passagem dessa partezinha que fica entre uma lateral e outra, da seguinte forma: eu tenho aqui o meu bloco com os pontos que desce a base. Antes dos pontos, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e depois dos pontos, eu faço um ponto baixo. Agora, eu tenho a outra lateral subindo, onde eu também faço 3 pontos baixos por carreira. 1, 2, 3. Já vou para a próxima, até chegar lá na parte de cima, onde faremos o acabamento do decote. Percorri a lateral, chegando aqui na última carreira, eu já fiz os 3 pontos e fazendo já a voltinha, eu faço mais 2 pontos. Então, já fiz essa voltinha e agora eu tenho todas as carreiras da parte de cima da pala, ou seja, a primeira carreira que fizemos. Em cada espacinho, eu trabalho 4 pontos baixos. Venho pro próximo, 1, 2, 3, 4. Próximo, a mesma coisa. Até chegar aqui ao outro lado, onde iniciamos essa carreira. Aqui eu vou fechar a carreira, arrematar o fio e depois vamos para a parte das manguinhas. Já percorri toda a parte do decote, fazendo os pontos baixos. Chegando aqui no final, já arrematei o fio praticamente, depois eu arremato certinho, como eu mostrei para vocês lá na parte de baixo do vestidinho. Agora, eu pego novamente o fio,
já dei a laçadinha na agulha e eu vou começar a trabalhar o babadinho de acabamento. Esse babadinho de acabamento faremos tanto passando pela parte da manguinha, quanto na parte da frente. Então, ele vai ficar um babadinho em volta de toda a pala. Para isso, eu viro aqui a parte de trás de frente para mim e eu vou contar aqui a última carreira que eu fiz da pala. Então, uma e depois subindo, 2, 3. No final dessa terceira carreira, 1, 2, 3, eu passo entre a terceira e a quarta. E aqui, eu vou prender um ponto baixo, bem entre o acabamento que fizemos na lateral e uma carreira e outra. Depois, aqui, eu vou contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Na verdade, 9, porque o primeiro eu peguei ali como acabamento. Então, eu venho e faço 1, 2, 3 correntes. Pulo 3 pontinhos da base, eu deixo dobrada a carreira e entre a terceira e a quarta eu passo de um lado e do outro e prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho novamente, pulo os 3 pontinhos e passo, ó, de um lado para o outro. Eu vou deixar sempre dobradinha para que eu passe de um lado para o outro. 1, 2, 3 correntinhas e agora eu faço no espaço onde eu tenho a correntinha. Sobre o bloco, ficaremos com 3 argolinhas no total. E agora, eu começo tudo de novo. 1, 2, 3 correntinhas, dobradinho entre a terceira e a quarta carreira, conto 1, 2, 3, passo a agulha de um lado para o outro e prendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 que eu conto na base, de um lado para o outro, prendo um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, olho onde eu tenho o espaço, dobro e faço ponto baixo. Aqui, eu vou ter uma carreira só para baixo e vou dobrar fazendo a mesma coisa, ó. Essa seria a terceira, se eu contar lá da base, e essa a quarta. Então, eu dobro e vou trabalhar as argolinhas em volta de toda a base. Então, ficaremos, ó, com essa argolinha sobreposta e venho trabalhando bloco a bloco até passar toda a parte da frente e chegar aqui na parte de trás, também contando as 3 carreiras. Percorri toda a base até chegar aqui no final da carreira. Agora, eu já tenho a marcação das argolinhas em volta de toda a base. E posso começar a trabalhar o babado. Carreiras de vai e vem, então, eu viro o meu trabalho. Faço 1, 2, 3 correntinhas e prendo aqui na primeira laçadinha. Depois disso, eu vou fazer as argolinhas com 4 correntes e prendo na próxima com um ponto baixo. 4 correntes, prendo na próxima com um ponto baixo. E vou até o final da carreira com essa mesma contagem, fazendo as argolinhas com 4 correntes e sempre prendendo na próxima argola da base com um ponto baixo.
Cheguei no finalzinho da carreira, já prendi o ponto baixo na última argolinha. Agora eu faço 2 correntes, venho nesse último ponto baixo e trabalho um ponto alto, ficando com a meia argolinha como fizemos lá no início da carreira. Viro o meu trabalho, faço 1, 2, 3, 4 correntes e venho dentro dessa última argolinha que fizemos, prendendo um ponto baixo. E depois eu sigo fazendo as 4 correntinhas, prendo um baixo, tudo igual à carreira anterior. 4 correntinhas, prendo um ponto baixo. Até chegar ao final da carreira, trabalhando dessa mesma forma, com essa mesma contagem. Chegando aqui ao final dessa terceira carreira do babadinho, eu já fiz as 4 correntes, venho na última argolinha, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Depois dessa pontinha, é só arrematar como eu mostrei para vocês o arremate da parte de baixo do vestidinho. Depois disso, com o babadinho já finalizado, eu vou fazer a colocação dos botões e terminar de arrematar as pontinhas. Os botões, eu vou colocar aqui na abertura, na parte de trás do vestidinho, e você pode escolher botões ao seu gosto. Quando eu tenho a abertura na parte de trás e eu faço o vestidinho para bebezinho, eu sempre prefiro botões mais simples, ou seja, que sejam bem arredondados e bem chatinhos, porque assim o botão, quando o bebê fica mais deitadinho, né? Então, quando ele está deitadinho, não incomoda em nada essa parte dos botõezinhos. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a colocação dos botões, é bem simples. Vamos fazer essa parte para depois já finalizar a peça. Eu vou distribuir os meus botões, que são botões tamanho camisa, até chegar lá na parte de baixo. Você pode pular mais carreiras ou menos, ou seja, aplicar o botão mais juntinho ou mais distante. Eu venho com a ajuda de agulha, linha e agulha de costura. Pego o botãozinho, o meu aqui tem 4 furos. Você pode escolher de acordo com o seu gosto, e muitas vezes a gente tem botãozinho sobrando em casa. Eu vou colocar os botões sempre aqui nos primeiros pontos de cada carreira. Depois que eu terminei já a costura de um, eu passo aqui por dentro, formo uma laçadinha, eu posso arrematar ou então conduzir esse fio por dentro das laçadinhas até chegar no espaçamento que eu quero para colocar o outro botão. Aqui eu volto lá pro lado direito, pego o próximo botão e faço a costura. E dessa forma eu vou trabalhar até chegar lá na parte de baixo. E depois eu mostro para vocês, depois dele já costuradinho, como eu uso o outro lado, a outra lateral, como casinha para os botões. A própria carreira fica como casinha.
Já finalizei a colocação dos botões. No meu aqui, eu coloquei 6 botões no total. Você pode colocar aqui mais ou menos. O espaçamento entre um e outro, você que determina. Como eu faço a colocação? Eu coloco costurando de um lado, como eu mostrei para vocês, e eu uso o próprio ponto como casinha do botão. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu faço como casinha do botão, na direção da mesma carreira, depois ele já fica até marcadinho. Então, essa parte finalizada, eu já aproveitei para cortar as pontinhas, arrematando, e dessa forma já temos o vestidinho finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí embaixo no vídeo para ajudar o trabalho da professora e o seu comentário para que eu possa te retornar depois. E até a próxima. Tchau, tchau!